E aí a gente vai para uma outra crença que eu falei aqui, que é aquela questão de pensar, aproveita hoje que não é sempre que tem. O que acontece quando a gente pensa isso, né? Que tipo de comportamento a gente está gerando quando essa crença ela existe? E que tipo de sentimento a gente vai desenvolvendo? Aproveita que não é sempre que tem. Então, toda vez que a gente tiver a oferta de algum alimento, alguma comida que não faz parte do nosso dia a dia, o que a gente vai fazer? A gente vai exagerar. A gente vai comer demais até a barriga doer. Vou dar um exemplo. Fui numa pizzaria, fui num rodízio de pizza, ou fui num jantar, numa festinha de aniversário, alguém pagou lá uma janta, uma comida boa, uma comida gostosa, diferente. Se na minha cabeça eu tenho esse pensamento, aproveita que não é sempre que tem, o que vai acontecer? Toda vez que eu me deparar com uma comida diferente, eu vou comer demais. A questão é que se a gente parar para prestar bem atenção, comidas diferentes e gostosas, elas vão existir com muito mais frequência, muito mais vezes na nossa rotina, na nossa alimentação, do que a gente percebe. E aí, se toda vez que a gente tiver essas comidas na nossa frente, a gente aproveitar, porque não é sempre que tem, a gente está de novo gerando um comportamento que leva ao exagero, que leva ao comer descontrolado, ao comer desordenado, ao comer desorganizado. E isso faz muito mal para uma mulher que já tem uma certa ansiedade ao comer. Porque quanto mais a gente come, quando a gente é ansiosa ao comer, mais a gente vai querer comer. E aí isso vai levando a ganhar mais peso e mais peso e mais peso, e também a ter mais peso para perder lá na frente. E isso eu já falei, vai dar mais trabalho, vai gerar mais energia, a gente vai precisar se dedicar mais, a gente vai precisar fazer mais coisas. Nisso do aproveita que não é sempre que tem, a gente vai criando uma relação muito conturbada com a comida, com a nossa alimentação. Porque a gente corre o risco de comer demais num dia e fazer um jejum ou comer de menos no outro dia para compensar. Ou até acabar tomando um medicamento, enfim. Então a gente vai vivendo aquela gangorra. No fim de semana eu como, porque na semana não tem, na semana não como nada, porque eu quero emagrecer e eu acho que eu preciso me restringir, eu acho que eu preciso passar fome, eu acho que eu tenho que sofrer. E aí, gente, não tem como dar certo um emagrecimento quando existe esse tipo de pensamento envolvido. Aí a gente ainda tem os famosos: eu mereço, é só hoje, só isso não vai fazer diferença, vou comer porque tá bom. Mas mulher, você já parou para pensar na verdade que existe por trás disso, desses pensamentos? Eu mereço o quê? Afogar as minhas mágoas na comida? É só hoje mesmo? Ou é um só hoje todos os dias? O só hoje agora é o açaí? O só hoje de amanhã vai ser a batata frita? O só hoje de depois de amanhã vai ser uma cerveja? O só hoje de depois de amanhã vai ser uma pizza? A verdade, o que está escondido por trás dessas frases, muitas vezes é que a gente não está preparada ou não se preparou ainda para aceitar algumas pequenas perdas no processo de emagrecimento, porque sim, a gente vai perdendo algumas coisas nesse processo, a gente vai abrindo mão de algumas coisas. Se eu quiser emagrecer mais de 10 quilos, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. Mas aí, às vezes, a comida ela ocupa um espaço tão grande na nossa vida. Tudo é comida, tudo envolve comida. Se vem alguém na minha casa, eu ofereço comida. Se eu vou na casa de alguém, a pessoa me oferece comida. No trabalho, alguém me oferece comida. Tô na rua, eu vou querer comer. Então, a nossa vida ela fica muito rodeada pela comida e a gente vai desenvolvendo pensamentos e padrões. É só hoje, não vai fazer diferença. Tô cansada, eu mereço isso. E a gente nunca consegue dar o primeiro passo. A gente nunca consegue sair do lugar.
Logo, a gente também não vai conseguir emagrecer mais de 10 quilos e ainda vai estar piorando a sensação de ansiedade ao comer. Porque a gente vai estar se expondo a gatilhos, alimentos gatilhos o tempo todo. Isso só vai piorar a situação para uma mulher que está buscando um emagrecimento de mais de 10 quilos. E pode ser, mulher, que essas crenças todas, elas existam aí no seu dia a dia, pode ser que não, pode ser que existam outras também, como por exemplo, eu não consigo me organizar, eu não tenho persistência, ninguém me ajuda, é difícil para mim por causa da minha idade. Tem conteúdo aqui que fala sobre a idade também. Você precisa em algum momento, e eu recomendo que isso seja feito ao longo, principalmente no começo, mas ao longo do processo de emagrecimento, identificar quais são as frases, os pensamentos que existem que levam você a agir. Porque todas as nossas escolhas que a gente faz dentro da nossa alimentação, elas só vão acontecer depois que a gente pensou alguma coisa. Eu só vou comer aquele bolo que a colega ofereceu ao invés da fruta que eu levei se eu pensei alguma coisa antes, do tipo: ah, mas é só hoje, não vai fazer diferença. Ou, nossa, mas esse bolo é muito bom, ela não traz todo dia. Ou, ah, mas eu preciso muito mais desse bolo, eu tô com muito mais vontade de comer esse bolo do que essa fruta. Então você só vai conseguir emagrecer quando você começar a perceber essas pequenas crençazinhas que vão existindo ao longo do seu dia e aprender a trabalhar com elas, aprender a lidar com elas, aprender a transformar isso num outro pensamento, numa outra forma de agir que vai levar você adiante, que vai fazer você conseguir escolher o que você sabe que você precisa escolher, que vai levar você a conseguir fazer o que você sabe que você precisa fazer. E antes de chegar nesse ponto, inclusive, mulher, você vai precisar parar de ficar procurando dietinha para emagrecer rápido. Você vai precisar parar de comprar shake na farmácia. Você vai precisar parar de comprar remédio na internet para emagrecer. E você vai precisar sim dedicar o seu tempo e usar o seu dinheiro no que funciona para a vida. E descobrir e trabalhar nesses pensamentos limitantes, nessas crenças que limitam você de agir do jeito certo para emagrecer, vai ser fundamental. Ou então a sua vida vai ser: emagreço 5, engordo 8, emagreço 3, engordo 4, emagreço 8, engordo 10. E vai chegar ao fim da vida, você não vai ter tido sucesso no seu emagrecimento, porque você evitou trabalhar com o que realmente faz um emagrecimento acontecer e se manter. Porque dá para perder alguns quilos com dieta, com shake, com medicamento? Dá. Mas são aqueles quilinhos falsos, que pouco tempo depois você ganha de novo. Por quê? Porque o que leva você a agir não foi trabalhado. E isso, gente, é uma das coisas do processo de emagrecimento. Claro que envolve também os alimentos, as combinações, os horários, mas não é nenhum nem só outro. Não é só olhar para o que a gente come e nem só olhar para a questão do pensamento. É conseguir encaixar todas essas coisas. E é isso que eu busco fazer sempre em quem me procura para um atendimento no consultório, em quem participa do meu programa, é encaixar as duas coisas. Porque isso sim gera um resultado duradouro, verdadeiro de emagrecimento. Que você perde peso, você emagrece e não recupera mais. Então, precisa fazer isso, porque senão a novela se repete. Engorda, emagrece, a ansiedade aumenta, você desconta tudo na comida, começa uma dieta hoje e termina daqui a 3 dias, começa uma dieta na segunda, termina na quinta, não mantém, perde o foco, não se mantém constante, a ansiedade piora. Esse vai ser o roteiro da sua vida no emagrecimento, enquanto você não aprender a encaixar essas duas coisas, estiver disponível e se abrir para ver essa forma de fazer, essa forma de emagrecer, que é o que funciona e que é sim muito diferente do tradicional. Eu não acredito mais há muito tempo em dietinhas. Tanto é que quando eu me formei em nutrição, eu já estava decidida a não trabalhar desse jeito.
e funciona maravilhosamente bem. Eu fico tão feliz quando eu vejo as minhas pacientes que emagreceram 10, 15, 19, 20 quilos e que não recuperam mais o peso. Emagreceram, tá emagrecido, porque conseguiram aprender a trabalhar com as duas coisas. Tanto a questão dos pensamentos, das limitações, das crenças, das potencialidades também e os alimentos em si.